O que é movimento? Qual a diferença entre movimento e repouso? Existe uma frase que a gente usa muito no nosso dia a dia, e na física mais ainda, não sei se vocês já ouviram, tudo depende do referencial adotado. Esse conceito de referencial na física é uma das coisas muito difíceis da gente compreender. Mas a parte boa é que a partir do momento em que você consegue compreender o conceito de referencial, a sua vida na física muda completamente. Tá? A gente vai começar estudando o nosso curso de física, abordando uma das partes mais importantes da física, que é a mecânica. Esse curso é dedicado aos alunos que vão prestar vestibular e que nesse contexto de isolamento precisam se preparar da forma mais adequada possível. Eu sou o professor Danilo e você está no curso de Física Azimuth Online. Seja bem-vindo. Fala moçada, tudo bom? Vamos começar então o nosso curso de Física com a nossa primeira aula de cinemática, que é o estudo dos movimentos retilíneos e uniformes, tá? É muito importante a gente começar fazendo uma ressalva muito importante quando você vai estudar mecânica. A gente costuma dividir a mecânica pelo menos em duas grandes áreas, tá? A cinemática e a dinâmica. Você tem outras áreas como a estática, a hidrostática. Porém, essas outras áreas, elas vão precisar que a gente consiga primeiro definir conceitos, definir as bases conceituais, e essas bases elas são definidas tanto na cinemática como na dinâmica. Danilo, qual a diferença principal entre você estudar cinemática e estudar dinâmica? A diferença é a seguinte, pessoal. Quando eu estudo a cinemática, eu obviamente estou estudando o movimento de corpos. Eu classifico esses movimentos em retilíneos, em curvilíneos, em uniforme e uniformemente variado, que são os principais modelos de movimentos que a gente estuda no ensino médio. Porém, quando eu faço esse estudo pela cinemática, eu não me preocupo em tentar justificar por que o movimento é retilíneo, por que o movimento é curvilíneo, o que faz o movimento ser uniforme ou uniformemente variado. A minha preocupação inicial na cinemática é trazer a descrição desse movimento. Eu vou dizer quais são as características de cada movimento, qual a diferença entre um movimento uniforme para um uniformemente variado, sem me preocupar com as suas causas. Quando a gente entra na segunda parte da mecânica, o estudo das leis de Newton, o conceito de força, aí eu passo a me preocupar, sim, com as causas desse movimento. Por que o movimento é retilíneo? O que faz um movimento ser curvilíneo? Por que um satélite como a Lua consegue orbitar ao redor da Terra? Como é que ele consegue manter aquela trajetória? Essas explicações, elas são explicações tipicamente associadas ao conceito de força. Então a gente primeiro descreve para depois analisar. Tudo bem? Beleza? Essa primeira parte, esse primeiro item que vocês têm aí na folhinha, são conceitos gerais, são palavras que vão aparecer nos exercícios, são expressões cujo entendimento é fundamental para você resolver as questões. Tudo bem? Então eu vou começar descrevendo. Todas essas palavras, elas vão valer para qualquer tipo de movimento, não interessa onde você esteja trabalhando. Tudo bem? Então vamos começar falando do primeiro conceito, que é o conceito de posição. Posição que também é chamado de espaço, tá? A gente pode definir de maneira muito simples posição como sendo um local onde um determinado corpo, onde um objeto que está em estudo, ele está localizado. Só que quando você define posição a partir dessa situação, é o local onde o objeto está, a gente cria um problema. Por quê? Porque eu preciso de um referencial. Vamos pegar um exemplo muito simples para você entender. Eu moro numa rodovia, e eu moro na rodovia no quilômetro 44. Então nesse exato momento eu estou aqui na minha casa, gravando essa aula para vocês, e a minha posição é quilômetro 44 da rodovia X. Quando eu falo que minha posição está no quilômetro 44, é óbvio que eu estou me referindo ao quilômetro 44 em relação a uma origem. Então eu preciso, para poder definir a posição de um corpo, associar essa posição a uma outra posição que eu chamo de origem. Tudo bem? Ou, o que você pode pensar de uma maneira muito simples, é o marco zero
de uma estrada. Então quando eu falo, olha, a cidade tal está localizada no quilômetro 328 da rodovia tal. Esse quilômetro 328 é uma medida que corresponde a 328 quilômetros em relação a uma origem, tudo bem? Então eu vou começar escrevendo posição como sendo a localização de um corpo dada em metros ou quilômetros, né? A gente geralmente usa metros ou quilômetros, lembrando que no sistema internacional a gente está falando necessariamente de metros, tá? As equações que a gente trabalha na cinemática, na dinâmica, em outras áreas da física, elas têm grandezas e existem certas padronizações em relação às unidades. No sistema internacional, vocês sabem muito bem, a grandeza distância, a grandeza posição, ela é dada em metros, tá bom? Muitas vezes o exercício vai te dar essa grandeza em quilômetros, mas para você fazer as contas você usa a transformação para metro. Então é a localização de um corpo em metros ou quilômetros relativa a uma origem. Conforme a gente vai estudando os movimentos, e a gente dá muita preferência, e eu falo a gente pro vestibular, a gente dá muita preferência para estudar movimentos retilíneos ou circulares, né, que são os movimentos mais importantes da física pra gente. Quando a gente trabalha com movimentos retilíneos, que é o que a gente vai fazer nessa abordagem, a gente precisa sempre criar uma reta, escolher uma origem para essa reta, e a partir dessa origem eu vou aferindo as posições do corpo de acordo com o deslocamento dele, tá bom? Então, localização de um corpo em metros ou em quilômetros relativa a uma origem. Ok. Qual a diferença, Danilo, entre posição e trajetória? Para a gente poder definir posição e trajetória, a gente precisa pensar no contexto do movimento, certo? Como é que a gente sabe, do ponto de vista prático, se um corpo está em movimento, né? Pensando sempre no conceito de posição. Ora, eu estou falando com vocês aqui, estou olhando para a câmera, vocês estão me assistindo e eu provavelmente acho que vocês estão parados. E eu também estou parado. Aí você fala, Danilo, mas como é que você sabe que você está parado? Porque a minha posição não está variando ao longo do tempo. Se eu ligar um cronômetro e começar a cronometrar medidas de tempo, eu vou perceber que a cada 1 segundo a minha posição é a mesma. A minha posição é a mesma. Eu estou aqui no quilômetro tal da minha estrada, da minha casa, e a minha posição não varia. Então, para que haja o conceito de movimento, que é o filé mignon da cinemática, eu preciso que um corpo tenha suas posições variando de acordo com o tempo. Este conjunto de posições que varia ao longo do tempo, então no instante 0 eu estou na posição 10 metros, no instante 1 eu estou na posição 12 metros, no instante 2 eu estou na posição 14 metros e assim sucessivamente, a partir do momento que eu consigo detectar que o meu corpo está variando as suas posições ao longo do tempo, eu tenho movimento. Se eu pegar todas essas posições e olhar para elas como um todo, eu tenho uma trajetória. Então eu posso definir trajetória como sendo um conjunto de posições ao longo do tempo. E aí, vamos lembrar não, né? Vamos ressaltar que é justamente um conjunto de posições ao longo do tempo que vai te dar a ideia de movimento e repouso. Quando é que eu digo que um corpo está em repouso, Danilo? Quando o conjunto de posições ao longo do tempo não varia. Quando é que eu digo que um corpo está em movimento, Danilo? Quando o conjunto de posições varia ao longo do tempo. E é essa variação de posições que é o nosso grande objetivo na cinemática, é descrever essa variação. Como é que ocorre essa variação? Tudo bem? Tranquilo? Por enquanto, a gente vai trabalhar com movimentos de trajetória retilínea, tá? Quando a gente trabalhar com movimentos balísticos, arremessos horizontais, movimentos circulares, a gente passa a ter uma trajetória curvilínea. Qual é o problema de se estudar a trajetória curvilínea, Danilo? Uma trajetória curvilínea, ela envolve posições ao longo de 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. Quando um corpo descreve um movimento balístico, ele está variando a sua altura
e o seu deslocamento num outro eixo. Então a gente começa trabalhando com movimentos retilíneos, e é daí que você está vendo a sigla MRU, justamente porque eu começo com os movimentos menos complexos e depois a gente vai complicando a coisa um pouquinho. Tranquilo? Referencial, né? Eu comecei a aula falando sobre referencial. A gente muitas vezes na vida fala, tudo é uma questão de referencial. Quando você usa essa expressão, tudo é uma questão de referencial, o que você está querendo certamente, dentro de qualquer contexto, é relativizar alguma coisa. Não é isso? É dizer que uma coisa não é absoluta. E, gente, pasmem, o conceito de movimento também não é absoluto. Você fala, como não é absoluto, Danilo? Quando eu olho para um carro e vejo esse carro andando, eu tenho certeza que ele está em movimento. Pois é, você só tem essa certeza porque você está fora do carro. Agora se coloca numa posição ao lado do motorista. Imagina que esse carro esteja todo com as janelas todas fechadas e você não escutasse barulho do motor. Ao olhar para o cara que está dirigindo, ele está parado em relação a você. Então será que você pode dizer que nesse contexto há movimento? O movimento, para que você caracterize o movimento, para que você caracterize o repouso, você precisa fixar um referencial. Então como é que a gente pode definir isso? Eu posso definir referencial como sendo um corpo, pode ser um corpo, pode ser um ponto, enfim, tá? Em relação ao qual outro corpo estará em repouso ou movimento. Tudo bem? Na física, quando você estuda a parte de leis de Newton, a gente aprende que existem dois grandes referenciais. Existem referenciais chamados inerciais e os referenciais chamados não inerciais, tá? Eu não vou entrar muito no contexto agora, mas só para você entender o que significa, e aí eu sugiro que você procure isso na internet, procure isso no Google, para que nós possamos depois trazer esse assunto para as nossas aulas de exercícios. Um referencial chamado inercial é um corpo que vai ser usado como referência, evidentemente, que ou está em repouso ou está em movimento uniforme, retilíneo. Então, por exemplo, eu, em relação à minha cadeira, sou um referencial inercial. Vocês não estão vendo a minha cadeira, mas ela está aqui do ladinho. Por que eu sou um referencial inercial em relação à minha cadeira? Porque eu estou parado. Eu estou parado. Tá? Uma vez que você está parado, eu estou na terra e estou parado, eu me torno um referencial inercial. Danilo, o que seria um referencial não inercial? Para você entender o que é um referencial inercial, se imagine dentro de um foguete. E esse foguete vai ser lançado para ficar orbitando ao redor da Terra. Para que ele consiga atingir a velocidade de órbita, para que ele consiga entrar em órbita, ele precisa acelerar. Para Newton, quando você se coloca dentro de um corpo com a aceleração, você passa a ser um referencial que está acelerado. Então as suas observações, elas serão observações diferentes das observações de um outro cara que está em repouso. Isso fica muito difícil de entender agora, porque a gente não está trabalhando o conceito de força. Mas é graças ao conceito de referencial inercial que a gente consegue explicar situações que envolvam gravidade aparente, como o caso do elevador, tá? Situações onde existem forças centrífugas, tá? Esse assunto ele é muito importante, muito delicado. A gente vai falar sobre isso na parte de leis de Newton. Por hora, eu preciso só saber o que é um referencial. Mas se você tiver mais dúvidas em relação a isso, pesquisa na internet. Na Wikipédia tem uma explicação bem legal sobre isso, tá? A Wikipédia é um site com algumas restrições, mas para ensino médio eu acho que está super válido, as informações ali estão bastante precisas, tá? É muito importante que você comece a usar dessa proatividade para que você consiga buscar mais informações e trazer para as nossas aulas de exercícios. Tudo bem? Então o referencial já foi falado, o que é, trajetória já falamos e posição. Vamos falar um pouquinho sobre variação de espaço, ou na física também chamada de deslocamento escalar. Vamos escrever aqui. Deslocamento escalar. Tá?
A gente vai falar de deslocamento escalar, embora deslocamento não seja uma grandeza escalar, né? Vamos lembrar que existem grandezas na física que, para serem caracterizadas, precisam de valor, direção e sentido. São as nossas grandezas vetoriais. O deslocamento é uma grandeza vetorial. Porém, como nós estamos analisando movimentos retilíneos, que são os movimentos mais simples que tem na física, eu não preciso me dar o trabalho de criar um vetor para falar de deslocamento. Como assim, Danilo? Eu não estou entendendo. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Vem cá. Exemplo 1. São 2 exemplos, tá? 2 exemplos. Vamos imaginar uma estrada retilínea, tá? Essa minha estrada retilínea, ela vai se assemelhar a uma régua. Tudo bem? Para a gente poder analisar o conceito de deslocamento, vamos colocar aqui uma origem. Então aqui é o nosso marco zero da estrada. Tá bom? O nosso deslocamento, quando ele é analisado dentro de um único eixo, ele pode ser deslocamento para a direita ou para a esquerda. Do ponto de vista matemático, como é que a gente vai representar esse tipo de situação? Eu vou colocar aqui, ó, na outra extremidade, uma setinha orientando a minha trajetória. Como assim orientando? Como a gente vai ter que trabalhar matematicamente, ou seja, com números, eu preciso criar um instrumento matemático para dizer quando é que um corpo está indo para frente ou quando ele está indo para trás. Então o que eu faço? Eu atribuo uma seta, aí eu estou atribuindo para a direita, porque a gente escreve da esquerda para a direita, né? E eu vou escrever assim, ó, positivo. Ou seja, qualquer deslocamento no sentido direita, né, esquerda, direita, será um deslocamento que vai aumentar o valor da posição. Então aqui eu coloco assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, tá bom. Como a gente está trabalhando no sistema internacional, vamos colocar aqui, ó, metros. Pode ser? Beleza. Aí eu chego para vocês e digo assim, olha, num dado instante, o meu corpo, aquele objeto de análise, está na posição 1 metro. Então eu vou escrever aqui, ó, em T1, S igual a 1 metro. Tá? Eu estou descrevendo, nós somos um referencial a partir de agora, tá certo? Esse corpo, nós estamos olhando para o corpo juntos, estamos detectando que no instante T1, não importa qual seja o instante, ele está na posição 1 metro. Muito bem, mas vamos imaginar que esse corpo esteja em movimento. Se o corpo está em movimento, significa que a sua posição vai variar. Vamos imaginar então que no dado instante T2, a posição do corpo é 6 metros. Notem que a medida 1 metro e a medida 6 metros são medidas feitas em relação à mesma origem, ok? Sempre em relação a uma origem, senão eu não consigo determinar posições. Aí eu digo para você assim, tá, Danilo, qual é o deslocamento que esse corpo fez entre T1 e T2? Ora, se isso é um segmento de reta, pessoal, basta você analisar quantos metros existem entre as duas posições. ΔS igual a 5 metros. Tá certo? Notem que ao fazer essa conta, é claro que a gente faz isso muito rapidamente, mas ao fazer essa conta, o que você fez é pegar esse comprimento de 6 metros, que seria a nossa posição final, e subtrair esse trecho da reta. Percebe? É como se eu pegasse um pedaço aqui de 6 metros, retirasse esse pedacinho. Agora, nota que esse pedacinho, galera, é a posição inicial. Ah, então peraí, Danilo, agora faz sentido. Quer dizer então que o ΔS, nesse caso, é posição final menos posição inicial. É o famoso S menos S0, tá? Que é o ΔS. Beleza? Então eu posso dizer o seguinte, olha, o movimento está acontecendo e dentro deste movimento eu tenho um ΔS, um deslocamento que é dado pela posição final e menos inicial. Tudo bem? Só que tem um problema nisso. Posso falar que sempre o deslocamento escalar será
o S final menos o S0? Posso. O problema é que existe uma diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida. Isso não fica muito claro quando você olha para esse exemplo. Mas vamos imaginar uma outra situação. Veja só. Exemplo 2. Vamos colocar de novo uma estrada, que na verdade é uma reta, orientada para a direita, em metros. Temos aqui novamente uma origem e as suas posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos só até o 10, tá, gente? 8, 9 e 10. Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte. O nosso corpo estava na posição 2 metros. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Não, vamos colocar mais para frente. Vamos colocar ele na posição 4. Pronto. Fica melhor. Então eu vou escrever aqui, ó. Em T1, S1 igual a 4 metros. Tá? Só que agora nós vamos imaginar o seguinte. O corpo vai fazer o seguinte, ó. Ele vai até a posição 10 e volta para a posição 6 e para aqui. Então, ó, estou fazendo um esqueminha de um movimento de ida e volta. Ah, então ele parou ali na posição 10 e retornou. Ele fez uma espécie de inversão de movimento. Tá bom. Então vamos escrever aqui. Em T2, S2 igual a 6 metros. Muito bem. Vamos tentar entender agora qual é o deslocamento escalar desse corpo. Então vamos lá. ΔS igual a S final menos S inicial. Então ΔS igual a 6 menos 4, que deu 2 metros. Ah, então quer dizer que o deslocamento escalar, ele leva em consideração as posições inicial e final. Até aí, óbvio. Só que tem uma situação aqui que é muito delicada. Por quê? Quando um corpo descreve um movimento sem inversão, o próprio deslocamento dele corresponde ao quanto ele andou, de fato. Então aqui, o nosso ΔS era de 5 metros, e eu sei que esse ΔS foi a distância percorrida. Tá? Então, nessa situação, há uma semelhança entre deslocamento e distância percorrida. Porém, quando o movimento envolve algum tipo de inversão, a gente vai falar muito sobre isso nos movies, né? A gente tem um probleminha. Por quê? Na prática, ele não andou 2 metros. Os 2 metros são a diferença entre duas posições. O problema é que ele andou, para chegar até o 6, ele andou de 4 a 10. Então aqui ele já andou 6 quilômetros. E ao retornar de 10 para 6, ele andou mais 4 quilômetros. 4 metros, né? Não quilômetros. 4 metros. Então, nesse caso, a distância percorrida ela vai corresponder, olha só que importante isso, hein? A somatória dos módulos de todos os deslocamentos, sem se preocupar com o sinal. Deslocamentos. Olha só como isso é legal. Eu digo assim, ele andou 6 mais 4. Ah, 6 mais 4. Então, a distância percorrida é 6 metros mais 4 metros, que é igual a 10 metros. Essa distinção entre deslocamento e distância percorrida, ela acaba sendo muito útil para quando a gente trabalha com o conceito de velocidade média, que é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Tudo bem? Beleza? Deixa eu contar para vocês mais uma situação para a gente encerrar o problema
da variação de espaço. Exemplo 3. Veja que, tanto num caso como no outro, a gente começou o movimento andando a favor da trajetória, certo? Então, estou fazendo de novo aqui, tá, gente? 1, 2, 3, 4. Eu gosto de fazer junto com vocês porque eu acredito que vocês, nesse momento, estejam com os caderninhos na mão, estejam anotando tudo e acompanhando uma aula como se vocês estivessem no presencial. Tá? É muito importante que a gente faça essas anotações juntos. Eu não posso trazer tudo isso de mão beijada para vocês, porque senão esse processo de aprendizagem ele fica muito complicado. Então veja só qual que é a brincadeira. Vamos imaginar agora que o corpo esteja na posição 8 metros, no instante 1. Então, ó, em T1, S1 igual a 8 metros. Tranquilo? E vamos imaginar agora que ele faça um movimento sem inversão, porém contra a orientação da trajetória. Veja como isso é interessante. Então ele está na posição em T2, ele está na posição S2 igual a 2 metros, que seria a nossa posição final, certo? Se a gente aplica aqui o ΔS como sendo posição final menos posição inicial, vocês vão ter uma conta aqui com valor negativo. Veja só por quê. A posição final, ela é mais próxima da origem quando você compara em relação à posição inicial. Ou seja, está mais próximo da origem no final do que antes. Então, a hora que eu fizer a conta, a nossa matemática vai trazer para a gente uma novidade. Olha só. Quando eu faço 2 menos 8, eu tenho menos 6 metros. O ΔS negativo, que tantas vezes a gente vai usar na cinemática, vai dizer pra gente, é uma forma da matemática conversar com a gente, dizendo que esse corpo está se movimentando contra a trajetória. Todo movimento realizado de maneira contrária à orientação da trajetória vai ter velocidade negativa, vai ter ΔS negativo e a gente vai chamar de movimento retrógrado. Tudo bem? Beleza? Então, essas primeiras observações, elas valem para qualquer tipo de movimento, tá? Só que a gente ainda tem alguns problemas. Quais são eles principalmente? O primeiro problema é, como é que eu consigo monitorar a posição do corpo durante o movimento? Esse monitoramento deve me dar algumas informações para que eu consiga prever onde o corpo vai estar. Então imagine, por exemplo, um corpo andando numa certa trajetória e você quer saber onde esse corpo estará daqui 2 horas. Eu consigo fazer isso na cinemática. Só que para fazer isso, eu preciso de 2 outros conceitos importantes, que é o conceito de equação horária e o conceito de velocidade, que é o que a gente vai fazer agora nos itens 1.5 e 1.6. No item 1.6, a gente vai começar então a estudar o que nós vamos chamar de equação ou de função horária das posições. A função horária, pessoal, ela é de extrema importância no estudo da cinemática, sobretudo quando a gente estuda movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Tá? Lembra que a gente tinha comentado a respeito do conceito de trajetória, dizendo que o conceito de trajetória é, na verdade, resultado de uma sucessão de posições que aquele corpo vai ocupar em determinados momentos. Quando a gente traz esse conceito para a matemática, não tem nada mais adequado para descrever essas posições do que uma função. Vocês lembram que função é um objeto matemático que é usado para relacionar 2 grandezas. Aqui no caso da física, a gente vai relacionar a posição do corpo em função do tempo. Então, para começar, vamos definir o conceito de função horária. É uma equação, ou melhor, é uma função matemática que correlaciona posições e instantes. Na física, a gente pode traduzir essas funções por qualquer tipo de função matemática. Agora, na física do ensino médio, a gente tem 2 funções que são importantíssimas. A função de primeiro grau, que vai descrever a posição do corpo no movimento uniforme,
e a função de segundo grau, que descreve a posição do corpo no move, no movimento uniformemente variado, tá bom? Eu vou colocar aqui exemplos na verdade eu vou colocar o exemplo de uma função de primeiro grau, porque depois a gente entra na fase de move e aí a gente acaba destrinchando também as funções de segundo grau, questões relacionadas à parábola, tem uma série de coisas para poder falar. Então vamos imaginar aqui, ó, de novo, uma reta simbolizando a nossa estrada. Eu já coloquei aqui a origem, já coloquei aqui a orientação da nossa trajetória para a direita, como sendo positiva, tudo bem? Aí eu digo para você assim, olha, imagine um corpo qualquer que está deslocando-se nessa estrada, nessa trajetória, e ele tem uma função horária, vamos colocar aqui um exemplo, S de t igual a 1 mais 4t. Pronto. Uma função horária desse tipo já é o suficiente para a gente poder destrinchar aqui as coisas que precisam comentar. Olha para a função, gente. Como é que a gente lê isso? Vamos ler juntos. A posição do corpo, que eu chamo de S, é dada em função do tempo, t, igual a 1 mais 4t. Ok? Então uma função de primeiro grau, que é a função que a gente vai ver caracterizar o mu, o movimento uniforme. Essa função ela te permite escolher qualquer instante e a partir do momento que você escolhe qualquer instante, você substitui na equação e obtém a posição do corpo. Por exemplo, olha só que interessante. Vamos começar a fazer umas continhas juntos aqui. Em t igual a 0. Danilo, qual é o conceito de uma função? O que eu entendo quando eu trabalho com uma função horária e atribuo ao tempo o valor 0? Geralmente, quando a gente atribui ao tempo o valor 0, a gente vai procurar na nossa equação horária a posição inicial do corpo. Ah, mas Danilo, o corpo não partiu da origem? Não necessariamente. Às vezes a gente está estudando movimentos em que por algum motivo o movimento começa a ser analisado a partir de um momento em que o corpo não está necessariamente na origem, né? Eu vou voltar ao exemplo que eu dei no começo da aula. Eu moro no quilômetro X de uma estrada. Se eu resolvo, a partir do instante zero, sair da minha casa, eu não estou saindo da origem das minhas posições. Eu posso sair de um espaço, de uma posição que esteja diferente dessa origem. Então, por exemplo, se eu atribuo t igual a 0 na função, eu escrevo que S de 0 igual a 1 mais 4 vezes 0, que dá 1 metro. Quer dizer, qual a interpretação que eu dou para essa informação? No instante zero, o corpo parte da posição 1. Então, se a gente for analisar, tentar materializar essa situação, o corpo partiu daqui, ó, pessoal. Daqui. Essa é a posição inicial, ok? Danilo, esse corpo está andando para a direita ou para a esquerda? Olha, é simples. Basta você escolher um instante para frente de 0, ou seja, t igual a 1, t igual a 2, qualquer valor, e você vai começar a perceber uma situação. Então, olha só. Vamos imaginar aqui outros dois instantes. T igual a 1 segundo e depois t igual a 2 segundos. Tá bom? Olha, para t igual a 1 segundo, qual é a posição do corpo? S de 1 é igual a 1 mais 4 vezes 1. Certo? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Ah, então ele está na posição 5 metros. Então quer dizer, no instante 1 segundo, ele está aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então você percebe que de t igual a 0 para t igual a 1, ele andou um delta S de 4 metros. Tá bom? Em 1 segundo. Percebe o conceito de velocidade surgindo aqui? Ah, 4 metros em 1 segundo. Beleza. Vamos ver um outro instante qualquer aqui. T igual a 2, S de 2 igual a 2, 1, perdão, mais 4 vezes 2. Olha lá. 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1 dá 9, T igual a, ou melhor, S igual a 9 metros. Quer dizer, no instante 0 ele estava na posição 1, no instante 1 ele está na posição 5, e no instante 2 ele estará na posição 9. Sacaram? Beleza?
E aí você começa a materializar esse movimento na tua cabeça. Eu costumo brincar quando eu dou essa aula para os meninos assim, gente, a equação horária das posições é uma espécie de GPS. Só que ao contrário do GPS, que você só consegue a localização em tempo real, eu consigo prever, a partir da função horária, localizações futuras e localizações passadas também. Tudo vai depender do enfoque do exercício. Tranquilo? Agora, olhando para isso, a gente começa a perceber a necessidade de criar uma grandeza, e aí é que entra o conceito de velocidade, uma grandeza que diz pra gente o quão rápido é o deslocamento. Percebam que aqui nós temos dois deslocamentos. O deslocamento entre 0 e 1 e o deslocamento entre 1 e 2. Essa taxa de deslocamento, quando eu falo em taxa, eu não estou falando só do quanto ele se deslocou, mas o quão rápido ele conseguiu fazer o deslocamento. Essa taxa tem nome, ela se chama velocidade. Então, no nosso item 1.6, eu vou falar de velocidade. Olha, gente, em termos conceituais, a gente pode definir velocidade como sendo uma taxa da variação do movimento. Quer dizer, não basta você saber se o corpo se move, mas o quão rápido ele faz essa movimentação. Aí eu preciso então da velocidade. Dentro da física, nós trabalhamos com dois tipos de velocidades, tá? A primeira velocidade que eu vou definir para vocês aqui é o que nós vamos chamar de velocidade escalar média. Tá? Por que eu estou chamando de velocidade escalar? Porque assim como o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, a velocidade também é, né? Num futuro próximo, não vai mais bastar eu dizer qual a velocidade em valores. Eu vou dizer, olha, a velocidade tem um valor tal, mas ela é um vetor horizontal, deslocando-se para a direita, ou um vetor vertical, deslocando-se para cima, enfim. Eu preciso de atribuições vetoriais. Por enquanto, como a gente está trabalhando com movimentos retilíneos, basta a gente assumir a velocidade como sendo um valor. Então vocês vão me ouvir falando o termo velocidade escalar toda vez que eu estiver trabalhando com movimentos do tipo retilíneos. A hora que eu começar a trabalhar com movimentos curvilíneos, eu passo a trazer a velocidade como um vetor. Tá tudo bem? Então vamos lá, gente. Como é que eu defino velocidade média? Ou velocidade escalar média? A velocidade escalar média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tá certo? Essa variação do tempo, você pode tomá-la em qualquer tipo de situação. Ah, você quer a variação do tempo entre 1 e 2 segundos. Você quer a variação do tempo entre 2 e 5 segundos. Eu posso colocar qualquer tipo de situação. Tudo bem? Beleza? Para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, vamos imaginar uma situação aqui? Olha só. Vamos pegar uma equação horária do tipo S de t é igual a 3 mais t mais 2t ao quadrado. Tá? Peguei aqui uma equação horária de segundo grau, hein? Segundo grau. Movimento uniformemente variado. Aí eu vou dizer assim, olha, eu quero calcular a velocidade desse corpo entre os instantes 1 e 3. Vamos fazer uma continha juntos aqui, ó? Então, ó, velocidade média entre t igual a 1 e t igual a 3. Tudo bem? Como é que eu vou fazer essa conta, gente? Vamos imaginar então o seguinte. Qual é a posição do corpo em T1? Vamos fazer aqui a conta. S de 1 igual a 3 mais 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado. Tranquilo? 1 ao quadrado 1, vezes 2 dá 2, mais 1, 3, 6 metros. Então, no instante 1, ele estava numa posição 6 metros. Aqui, S de 1, perdão. S de 1. Vamos calcular o S em 3 segundos, para ver onde ele está? 3 mais 1 vezes 3
mais 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Vai acompanhando a conta, vai acompanhando. Percebam que eu estou substituindo o valor 3 em todos os termos que eu tinha t, tá certo? Muito bem. 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. 18 mais 3 aqui, 21, mais 3, 24. Tudo bem? Agora olha o que eu vou fazer, pessoal. Para eu calcular a velocidade média desse corpo, eu vou perceber que o ΔS dele foi de 6 a 24. Então nós temos aqui o ΔS vale 18 metros. Tudo bem? Ele estava na posição 6, posição inicial, foi para a posição 24, posição final. Então o ΔS é a diferença entre os dois posicionamentos. Tudo bem? Então dá 18 metros. Ele fez isso em um intervalo de tempo de 2 segundos. Então a gente pode dizer de maneira média que ele andou 18 metros em 2 segundos. Portanto, a velocidade média é igual a 9 metros por segundo. O que eu fiz aqui para encontrar esse valor, gente? Eu peguei o 18, que é o ΔS, dividi por 2, que é o ΔT, e aí assim eu cheguei no valor de velocidade média. Tranquilo? O problema da velocidade média é que às vezes ela não responde a alguns questionamentos nossos. Por exemplo, será que de fato ele andou 9 metros a cada segundo? Em algumas situações isso fica claro que é verdade. Por exemplo, voltando aqui na nossa equação de primeiro grau, a gente percebe que a cada segundo, de verdade, ele andou 4 metros. Ele andou 4 metros em 1 segundo e mais 4 metros em outro segundo. Então, muitas vezes, essa velocidade média, ela é exatamente a velocidade que corresponde ao que o corpo desenvolveu. Só que em muitas situações, a gente vai perceber que o corpo tem velocidades que variam. Então, se nós pegarmos, por exemplo, olha só o que eu vou fazer agora. S de 5. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Vamos escolher o S de 5 para achar o posicionamento do corpo? Ó, 3 mais 1 vezes 5 mais 2 vezes 5 ao quadrado. Olha o que vai acontecer agora, moçada. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, certo? 50. 50 mais 5, 55, mais 3, 58. 58 metros. Olha que coisa louca, gente. Vem cá. No intervalo de 2 segundos, entre 1 e 3, ele andou 18 metros, tá certo? Se eu pegar o ΔS desse corpo entre 3 e 5 segundos, que são 2 segundos também de diferença, nós vamos ver um ΔS maior, 34 metros. Então quer dizer, nos primeiros 2 segundos de análise, o meu corpo andou 18 metros. Nos outros segundos subsequentes, né, entre 3 e 5, ele andou um outro ΔS, tá? O ΔS um pouco maior. Então essa velocidade, se você faz o cálculo, olha só, a velocidade entre 1 e 3, ela vale 9 metros por segundo. Agora, se eu calculo a velocidade média entre 3 e 5, nós vamos ter uma outra conta. Nós vamos ter um outro resultado. Olha só, aqui, ele estava no 24, foi para o 58, quer dizer, ele andou 34 metros em 2 segundos, ou seja, 17 metros por segundo. Professor, por que isso acontece? Porque a velocidade do corpo não é constante. Aí você fala, tá, mas o que isso quer dizer na prática? Isso reforça aquilo que eu acabei de contar para vocês, que nem sempre eu vou conseguir descrever a minha variação de movimento apenas com a velocidade média. O que isso quer dizer na prática? Existe uma outra maneira de você expressar a velocidade, que é a velocidade instantânea. Velocidade escalar instantânea. Pessoal, já aviso de antemão, eu não consigo calcular a velocidade instantânea de um corpo usando esta fórmula.
Porque essa fórmula ela leva em consideração intervalos de tempo grandes. Mas Danilo, o que é um instante? Um instante é um intervalo de tempo que tende a zero. Então, como é que eu vou colocar aqui um número para fazer contas que tende a zero? Que tipo de conta eu precisaria fazer? Para que a gente consiga calcular a velocidade instantânea usando a fórmula ΔS por ΔT, a gente precisaria do conceito de limite, que é um conceito que a gente aprende só no ensino superior. Por hora, o que você precisa saber a respeito dessa velocidade? Primeiro, ela é uma velocidade de um instante, ela é uma velocidade que nem sempre corresponde à velocidade média, e eu não consigo fazer a conta dessa maneira, tá? Aí você fala assim, Danilo, mas me dá um exemplo prático do que é a velocidade instantânea. É simples, simples. A velocidade instantânea é exatamente a velocidade que o ponteiro do velocímetro do carro marca. Então, quando você está numa estrada, por exemplo, olhando lá, prestando atenção na sua direção, e de repente você olha rápido para o velocímetro, ele está marcando um número. Aquele número é aquela velocidade que ele está naquele momento. Se você acionar o freio, se você aumentar a potência do motor acelerando, essa velocidade vai variar rapidamente, tá certo? Então, ó, corresponde à velocidade em dado instante. A gente representa assim, ó, T setinha zero. Quando, ou melhor, ΔT, né? Quando ΔT tende a zero, eu tenho o que eu chamo de instante. Um instante é quando o intervalo de tempo é o menor que você consegue conceber na sua vida, tá? A notação de velocidade instantânea é a seguinte. A velocidade instantânea, ela é o limite dessa conta aqui, ó. A gente representa dessa forma. Eu digo que é o limite da conta de ΔS por ΔT quando o ΔT quer se aproximar do zero. A gente tem vários conceitos matemáticos que ajudam a gente a trabalhar com situações limite, tá? Toda vez que você força, vamos dizer assim, o tempo, o intervalo de tempo a tender a zero, você está calculando alguma coisa instantânea. Eu posso calcular velocidade instantânea, eu posso calcular aceleração instantânea. Qualquer tipo de grandeza que varie com o tempo, a partir do momento que você impõe na conta que esse tempo tende a zero, a gente está calculando aquele valor de maneira instantânea. Quando é que esse conceito de velocidade instantânea vai ficar bastante importante? Quando a gente trabalhar com situações em que o movimento tem uma velocidade que não é constante, que é o movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, beleza? Ficou claro então essas definições? Função horária e velocidade, média e instantânea, tá? Fechando essa primeira parte de discussões gerais, a gente passa agora para a segunda parte da aula, onde a gente vai começar de fato a descrever o movimento uniforme. Vamos descrever quais são as características do movimento, vamos classificar os movimentos em progressivos e retrógrados, tudo bem? E vamos falar um pouquinho de questões relativas a gráfico de posição, ok? Então vamos para o item 2, pessoal. No item 2, a gente vai usar o conceito de velocidade para começar a criar uma árvore de classificação para os movimentos da cinemática. Como eu falei para vocês no comecinho da aula, a cinemática se preocupa basicamente em descrever movimentos. E toda descrição ela passa por uma classificação, pode perceber. Quando eu estudo, por exemplo, ligação na química, eu classifico as ligações em ligação iônica, covalente, metálica. Quando eu vou estudar, por exemplo, transmissão de calor, eu posso classificar as transmissões de calor por condução, convecção ou irradiação. Então, todo estudo descritivo, ele passa por uma criação de árvore de classificação. A princípio, a gente vai usar só a velocidade para classificar os movimentos. Por que eu estou falando isso? Porque, por enquanto, a gente não vai trabalhar com o conceito de aceleração. O conceito de aceleração ele surge quando a gente começa a trabalhar com os moves, os movimentos uniformemente variados. Tudo bem? Então, sempre que eu vou classificar, eu preciso especificar também qual é o critério que eu estou usando para fazer essa classificação. E o critério ele vai para 3 situações. Eu vou classificar, primeiro, quanto ao módulo da velocidade. O que eu quero dizer com isso? A velocidade é zero ou não é?
Depois eu classifico de acordo com a variação desse módulo. A velocidade é constante ou varia? E depois no final eu vou classificar ele, o movimento, de acordo com o sinal. Então primeiro, se é ou não é zero, depois se varia ou não varia, e depois se ela é positiva ou negativa. Tranquilo? Bom, o primeiro caso é bem simples, pessoal. Quando eu olho para o módulo da velocidade, eu tenho duas opções. Se v igual a zero ou se v é diferente de zero. Tá? Lembrando, insistindo, correndo até o risco de ser um pouquinho chato. Eu não estou olhando para vetores. Eu não quero saber se a velocidade está para cima, para baixo, se ela é horizontal ou vertical. Não quero saber nada disso. Bom, se o movimento tem velocidade zero, é porque o ΔS do corpo é zero, ou seja, o corpo está parado. Eu chamo isso de repouso. Tá? O repouso é uma das coisas muito importantes para que a gente entenda depois o princípio da inércia na parte de dinâmica. Ah, tá, e Danilo, e se a velocidade for diferente de zero? Aí você tem movimento. Tá? Gente, uma coisa muito interessante é que o estado de repouso e o estado de movimento, eles são os chamados de estados cinemáticos. Né? Qual é o estado cinemático de um corpo? Olha, ele está em movimento. Qual é o estado cinemático do corpo? Olha, ele está em repouso. Tranquilo? Bom, a segunda situação será que há uma variação da velocidade? Então, se a variação de velocidade, que aí eu vou chamar de ΔV, for zero, significa que a velocidade é constante? E aí nós temos então o nosso chamado movimento uniforme, que é basicamente o tema da aula de hoje. Vocês percebem que eu estou há muito tempo trabalhando conceitos e a gente nem entrou no movimento uniforme, tá? Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Engana-se quem acha que física é conta. O bom desempenho de física está atrelado a muita leitura, muita aula e muito resumo, tá? Depois que você assiste a aula, depois que você elabora o seu resumo, depois que você deduz as suas fórmulas, aí você vai para os exercícios. Os exercícios, eu costumo dizer em aula, eles são a ponta do iceberg. A metodologia que a gente usa para estudar química é um pouco diferente da de física, tá? A física, ela tem poucos conceitos comparado, por exemplo, à química. O problema é que na hora de você trazer esses conceitos para o papel é que a coisa complica. Então fica uma dica aí. Quando vocês forem fazer exercícios, antes assistam a aula, montem o seu resumo, tentem fazer uma digestão do conteúdo, tá bom? Bom, se o ΔV for igual a zero, velocidade constante, movimento uniforme. Se o ΔV for diferente de zero, velocidade variável, eu tenho os movimentos variados. Eu vou chamar de MV, movimento variado. Tá? Danilo, mas o movimento uniformemente variado é um variado? Claro. Mas por que ele chama uniformemente? Nós vamos discutir no assunto referente à próxima aula que os movimentos uniformemente variados são movimentos caracterizados por uma variação da velocidade sempre do mesmo jeito, tá? Beleza. Então classificamos em repouso movimento, movimento uniforme, uniformemente variado, ou no caso aqui variável, tá? E depois a gente entra no terceiro critério, que é o critério quanto ao sinal de velocidade. Para isso nós vamos usar duas situações, tá? Já coloquei aqui os desenhinhos de duas estradas retilíneas com origem e orientação já dadas, tranquilo? Vamos imaginar então na primeira situação o seguinte. Vamos imaginar que o corpo esteja numa posição S1 em TI, posição inicial no instante TI, e uma posição final no instante TF. Para pensar um pouquinho. Se o corpo estava numa posição I e passou por uma posição F, e eu estou observando que a posição F ela corresponde a um valor maior do que o da posição inicial, eu tenho isso. SF é maior que SI. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ele está mais longe da origem na posição final do que ele estava na posição inicial. Gente, se eu faço a conta do ΔS, eu vou perceber que o ΔS é positivo. E quando eu faço a conta de velocidade média,
eu vou perceber que a velocidade vai dar positivo. Certo? Lembrando que velocidade é ΔS por ΔT. A hora que eu pego um ΔS positivo e divido pelo ΔT, que seria o intervalo de tempo, eu vou ter um valor positivo. Nesse contexto, eu vou chamar o movimento de progressivo. Movimento progressivo. Traduzindo da forma mais simples possível, queridos. Movimento progressivo nada mais é do que um corpo indo para frente. Né? O que eu chamo de frente? Ele está indo no sentido da trajetória. Ah, então a trajetória está indo para a direita? Ele está indo para a direita? O movimento é progressivo. No entanto, eu posso ter a situação contrária. Eu posso ter um corpo partindo de um SI num TI que é maior do que a posição final do corpo. Ele está fazendo isso. Ele parte de uma posição e vem se deslocando em direção à origem. Na medida em que ele se desloca em direção à origem, ele está se deslocando contra o sentido da trajetória. Do ponto de vista matemático, SI maior que SF. Concorda? Quando eu faço a conta do ΔS, a gente fez isso nos itens anteriores, eu terei um ΔS negativo. Não importa quanto seja, mas o ΔS negativo. Ah, aí a conta de velocidade vai dar negativa. Se a conta de velocidade dá negativa, a gente vai dizer que o movimento é retrógrado. Movimento retrógrado. Eu gosto muito de citar como exemplo dessa palavra, para quem gosta de astrologia ou astronomia, vocês já devem ter ouvido falar, tanto num caso como no outro, né? A astrologia é uma coisa mais esotérica, não tem tanto cientificismo, mas se usa na astrologia muitas expressões da própria astronomia. É muito comum você ouvir um astrólogo falando, olha, no seu mapa, o Saturno, no momento que você nasceu, Saturno estava retrógrado em relação à Terra. O que isso quer dizer? O movimento retrógrado de um planeta em relação a outro é um movimento em que você olha para ele e percebe que ele está andando para trás. É claro, e é muito importante a gente frisar, que esse conceito de frente e trás, ele depende fundamentalmente do sentido da tua trajetória. Então, para você dizer que um planeta está retrógrado em relação à Terra, é porque a trajetória tem um padrão que é adotado como positivo, e se o planeta estiver indo contra a trajetória, eu vou dizer então que ele está em movimento retrógrado. Tranquilo? Beleza? Com essas palavrinhas, com esses conceitos, somando-se também os conceitos anteriores, a gente está pronto para entrar na análise matemática do movimento uniforme, inclusive com o suporte de gráficos. Então vamos lá para o item 3, que agora vai ficar interessante. Agora a gente começou a cinemática, queridos. Então agora a gente está pronto para começar a analisar toda a física e a matemática do movimento uniforme, beleza? A ideia primeiro é caracterizar o movimento, tentar explicar por que ele se chama uniforme, falar um pouco das questões relativas à equação horária e depois falar um pouco sobre gráficos, beleza? Então olha só, vamos imaginar uma situação em que um corpo esteja numa trajetória retilínea, com origem determinada, com sentido determinado, ok? Com a nossa orientação característica. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar algumas posições desse corpo ao longo de alguns instantes. E aí vou resumir, vou compilar esses dados numa pequena tabela para a gente analisar um pouquinho. Então tá aqui a nossa tabela, eu tenho aqui a posição dada em metros e o instante dado em segundos, ou seja, a gente está trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos valores, pessoal. A gente vai olhar pelos valores e eu coloquei aqui uma partezinha até para conseguir colocar no gráfico bonitinho, do instante 0 até o instante 7 segundos, tá? Vale lembrar que esse movimento pode perdurar por mais instantes que a gente queira. Mas essa pequena análise já vai dar para a gente ter uma noção do que significa o termo uniforme dentro desse contexto. Bom, aí eu coloquei aqui algumas posições e eu vou fazer algumas continhas. A conta que a gente vai trabalhar para medir a rapidez do movimento, ou seja, a taxa da variação de espaço, é o que a gente chama de velocidade escalar, não é? Então vamos fazer umas contas aqui, ó. Vamos calcular a velocidade escalar média entre os instantes 0 e 3 segundos, tá bom?
Lembrando que a nossa velocidade escalar média, ela é dada por ΔS dividido por ΔT. Beleza. Então vamos lá. Do instante 0 até o instante 3 segundos, eu tenho aqui, no instante 0 ele estava na posição número 2 metros, e no instante 3 ele estava na posição 8. Então eu vou escrever aqui, ΔS 6 metros dividido por 3 segundos. Certo? Portanto, essa conta vai me dar uma velocidade média igual a 2 metros por segundo. Tranquilo? Ao analisar essa tabela, nós vamos perceber uma coisa muito curiosa. Veja só. Lembra que eu disse para vocês que o fato de você calcular uma velocidade média e o valor dela dar um certo número não significa que o corpo esteja andando sempre naquela taxa. Tanto é que existe uma distinção entre velocidade média e velocidade instantânea, como a gente falou no item anterior. Só que se você analisar bem, a cada 1 segundo de intervalo, de fato ele andou 2 metros. Olha só, de 0 para 1, ele andou 2 metros. De 1 para 2, ele andou mais 2 metros. De 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5 e assim sucessivamente. Isso me faz perceber que não importa qual é o intervalo de tempo que você tome como referência, a tua velocidade sempre vai dar o mesmo valor. Quer ver? Vamos fazer um outro teste? Vamos calcular uma velocidade média usando um intervalo maior de tempo? Olha só. Velocidade média entre 1 e 7 segundos. Velocidade média entre 1 e 7 segundos. Quanto é que vai dar essa conta? Vamos lá. Ó, velocidade média entre 1 e 7. No instante 1, ele estava na posição 4. No instante 7, ele estava na posição 16. Então, de 4 para 16, ele andou 12 metros num intervalo de tempo de 6 segundos. Isso me dá novamente uma velocidade média de 2 metros por segundo. Quando a gente analisa um movimento e percebe que de maneira recorrente a velocidade média te dá o mesmo valor, você pode fazer uma inferência sobre esse movimento. Você pode dizer que nesse caso, a velocidade média é constante e numericamente igual à instantânea. Numericamente igual à instantânea. Numericamente. Nossa, escrevi quase 2 vezes numericamente e numericamente. Tá? Numericamente igual à instantânea. Muito bem. Acabamos de definir o movimento uniforme. O movimento uniforme se chama uniforme porque a taxa de deslocamento, ou seja, a velocidade dele, é sempre a mesma. Não importa se você pega a velocidade no intervalo de 3 segundos, não importa se você pega a velocidade média no intervalo de 10 segundos, e não importa se você pega a velocidade média quando o tempo tende a 0, que é já exatamente a instantânea. Essa é a característica marcante de um movimento uniforme. Uma coisa importante é que o movimento uniforme não possui aceleração. Não possui aceleração. O conceito de aceleração, ele vai surgir a partir do momento que a velocidade variar. Quando a velocidade começa a variar, eu posso criar uma nova taxa, uma taxa de variação da velocidade. Ou seja, a aceleração nada mais é do que o quão veloz a velocidade varia, tá? Por enquanto a gente não vai se preocupar com a aceleração. Quando a gente introduz a aceleração na análise, o sistema fica um pouquinho mais complexo, tudo bem? Então a gente está indo numa ordem de complexidade. Danilo, eu posso traduzir o movimento do corpo por gráfico, não posso? É excepcionalmente importante você trabalhar com gráfico na cinemática. Aliás, né, gente, uma das habilidades que o Enem mais cobra é a análise de gráficos, né? A interpretação de gráficos, tirando informações, juntando com a teoria para poder resolver questões. Isso acontece não só na física, isso acontece na química, isso acontece na biologia, nas ciências humanas. É muito importante que você tenha familiaridade com o gráfico. Inclusive as questões mais interessantes de cinemática, né, interessantes, leia-se difíceis, são questões com análise gráfica. Então como é que a gente constrói um gráfico quando vai pensar na cinemática de um corpo, no movimento? Geralmente a gente trabalha num gráfico
Onde o nosso eixo x é o eixo dos tempos. E aí eu coloquei aqui em segundos. No eixo y, eu tenho o eixo das posições. Aquela reta, ela está sendo transformada num eixo y de gráfico. E aí o que eu faço? A cada instante eu coloco a posição. Então eu vou colocar aqui os instantes. Aqui. E aí eu vou colocar aqui as posições. Então veja só. No instante 0, que é o início do movimento, o corpo está na posição 2. Então veja, no meu gráfico eixo X, eu coloquei a gradação de tempo de 1 em 1 segundo. No meu gráfico de eixo Y, eu vou colocar 2 em 2 metros. Tá? Isso é uma coisa muito interessante de você perceber pelo seguinte. As escalas, elas não precisam necessariamente estarem coincidentes. Tá? Você pode fazer uma escala no eixo X variando de 1 em 1, de 2 em 2, e nada impede que você faça uma outra escala, tá bom? O que importa é que você relacione as duas escalas, de posição e de tempo, a partir dos pontos do gráfico. Então eu vou fazer o seguinte, no instante, vamos colocar de verdinho, será que vai ficar bom o verde? Eu vou testar. No instante 0, ele está na posição 2, então ele está aqui, ó, nesse pontinho aqui. No instante 1, ele está na posição 4, depois 6, 8, 10, 12, 14, 16. E eu poderia extrapolar. Essa é a sacada do gráfico, né? A partir do momento que você começa a plotar os pontos no gráfico, você começa a perceber uma tendência desse gráfico. Essa tendência aqui fica claramente caracterizada por uma reta. Certo? Esse é o gráfico do deslocamento do corpo. Notem que nesse contexto ele não saiu da origem dos espaços. Ele não saiu da origem da nossa trajetória. Alguém ali que convencionou aquela trajetória, alguém que convencionou o sentido dessa trajetória, colocou a origem dela num dado ponto. O meu corpo não saiu da origem. Percebe? O gráfico dos movimentos uniformes, que é o gráfico do deslocamento em função do tempo, é sempre uma reta. Então, é uma reta. Tá? E aí a gente começa a trazer todo o conceito de matemática por trás da cinemática. Gente, a cinemática nada mais é do que a descrição dos movimentos utilizando elementos matemáticos. Então, se você é um cara bom de função, se você é uma aluna boa de análise de gráfico, se vocês são alunos que entendem de funções, vocês vão se desenvolver bem na cinemática, tudo bem? Esse é um assunto que, embora não seja do escopo da física, ele é um pré-requisito para você entender o comportamento das grandezas. Tranquilo? Beleza? E aí, trazendo a matemática para a nossa conversa, a gente pode pensar o seguinte: como é que eu descrevo matematicamente uma reta? Por uma equação horária. A nossa equação horária vai ser montada a partir de uma reta. E isso para o movimento uniforme. Tranquilo? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Vamos colocar aqui assim, ó. Quais são as características do movimento uniforme importantes? Velocidade constante. E ausência de aceleração. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Vamos então falar da nossa equação horária. Todo movimento tem associado a ele uma equação horária. O que acontece é que muitas vezes o exercício vai te dar uma equação horária e vai te fazer perguntas. Olha, o movimento do carro é progressivo? O corpo partiu da origem? Qual a velocidade do corpo entre as posições tal e tal? Então, uma vez que você tem a equação horária, de posse dessa equação você consegue responder perguntas. Acontece que em algumas situações você será obrigado a confeccionar a equação horária. O que eu vou mostrar para vocês aqui, o que eu brinco nas aulas, é a forma do bolo. Todo bolo tem uma forma. Essa forma pode ser redonda, pode ser retangular, pode ser quadrada, não importa, mas o bolo vai sair com aquela forma. Traz esse conceito para a física. Todo movimento tem um comportamento e todo comportamento vai ser traduzido numa equação.
A nossa equação é uma equação tipicamente de primeiro grau, é uma função de primeiro grau. Como é que a gente chega nessa fórmula? Como é que a gente chega na tradução do movimento do ponto de vista matemático? Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Eu amo dedução de fórmulas, gente. Para quem tem aula de física comigo, sabe que um dos passos que eu faço questão de fazer com o aluno, e isso não dá para fazer no presencial porque não dá tempo, é a dedução das fórmulas. Quando você deduz as fórmulas, você começa a entender o mecanismo da coisa. E aí os exercícios vão, aos poucos, se tornando mais fáceis, mais realizáveis, vamos dizer assim. Então, olha só. Vamos imaginar, de novo, a nossa bendita reta, com orientação já adotada, com origem já adotada, e vamos imaginar um corpo que esteja descrevendo um movimento uniforme. Então, aqui eu vou partir da ideia de que ele está em movimento uniforme, e aí eu vou colocar o corpo em duas posições. Vou colocar o corpo numa posição S0 e depois numa posição S qualquer. Então o corpo está se deslocando para a direita, tá? Vamos imaginar que a velocidade dele é constante. Tranquilo? O que a gente sabe sobre velocidade até agora? Nada muito importante, né? Velocidade escalar, que agora eu posso chamar de instantânea? Não posso? Justamente porque eu sei que como ele está sempre com a mesma velocidade, não importa qual instante que eu queira, eu vou ter a mesma velocidade. Isso é igual a ΔS dividido por ΔT. Tranquilo? Só que vamos lembrar que a gente definiu já no começo da aula o conceito de deslocamento escalar. O conceito de deslocamento escalar é a diferença entre as posições inicial e final. Então nota o seguinte. Eu estou considerando como posição final essa posição S que é dada num instante t qualquer. Por outro lado, eu estou considerando a posição inicial, S0, num instante t0. Então o ΔS, que seria representado por este segmento aqui, olha, ele é dado por S menos S0. Tudo bem? Gente, e o intervalo de tempo? Olha, o intervalo de tempo eu vou na mesma linha. T menos T0. Só que eu vou considerar, para efeito de conta, que o meu T0 vale 0. Né? O instante inicial é o instante em que você ligou o cronômetro e o corpo passou a ser analisado. Notem que nesse instante inicial não é necessariamente obrigatório que o corpo parta da origem. Aqui a gente viu um exemplo de uma situação em que o corpo não está partindo da origem. Então, só que o T0 vale 0. Então, olha como é que a nossa conta vai ficar. A velocidade escalar é igual a, S menos S0 dividido por T. Tá? Seria T menos T0, porém, isso aqui vale 0, então eu já desconsiderei. Olha o que eu vou fazer agora. Eu quero uma equação horária. Então, eu quero relacionar posição com instante. Se eu quero isolar a posição se eu quero analisar a posição em função do instante, a posição não está no meu eixo Y, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse S aqui e vou isolar ele. Como eu faço isso, Danilo? Você vai passar o T multiplicando a velocidade escalar e vai jogar esse menos S0 para cá. Olha o que vai acontecer então. Ó. VT igual a S menos S0. Para isolar a posição, eu jogo S0 para lá. Portanto, S igual a S0 mais VT. Olha que bonito o sorvetinho. Esse aqui é o sorvetinho, né? Que a gente aprende. Porque tem o sorvetão na aula de Move. Notem que coisa interessante. A posição depende do tempo elevado à primeira potência. Ou seja, é uma função de primeiro grau. Certo? A função de primeiro grau, ela tem, pelo menos a que a gente está analisando aqui, um componente relacionado ao t, que seria a velocidade, e um componente que a matemática chama de termo independente. O termo independente, ele é traduzido como uma constante. Percebe que esse valor aqui, ó, ele não vai alterar em hipótese nenhuma, justamente porque ele não está dependendo do t. Veja que a nossa posição, ela vale uma soma de dois números. Este número aqui, ele varia, o termo VT, por conta do tempo. Então, se t vale 1,
vai ser V. Se o t vale 2, vai valer 2V e assim por diante, tá? Isso é uma forma. Isso é uma forma de bolo. Toda vez que você receber num exercício uma equação horária de primeiro grau, você pode bater o martelo. Esse cara está em movimento uniforme, esse cara está com velocidade constante. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Olha que coisa bonita. O S0 é o termo independente do movimento, né? Do tempo. Ele corresponde à posição inicial do corpo. E o V multiplicado pelo T é o termo que vai efetivamente dar diferença na posição. Se você olhar para o nosso movimento analisado aqui, rapidamente, eu posso trazer esses componentes para cá e criar a minha própria equação horária, a equação horária do meu movimento. Veja, o corpo partiu do instante zero, né? O corpo estava na posição 2. Então ele partiu da posição 2 metros. Então eu vou dizer aqui, S0 igual a 2 metros. Tá. Qual a velocidade do nosso corpo? Aquela que nós já dizíamos ser constante. Ah, ela vale 2 metros por segundo. Então sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou construir a equação horária deste movimento. Quer ver? Olha que legal. S igual a 2 mais 2t. Danilo, você tem certeza que essa equação está certa? Ué, faz um teste. Faz um teste. Escolhe qualquer instante daqui, ó, e joga na conta. E reza para dar certo, né? Quer ver? Onde o corpo está no instante 7? Olha, segundo a minha tabela, o corpo está na posição 16 metros, certo? Vem cá. Põe 7 aqui, ó. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Percebe? Onde esse corpo estará no instante 200 segundos? Se o corpo perdurar esse movimento durante 200 segundos, em que posição ele estará da nossa estrada? Ah, 200 vezes 2, 400 mais 2, 402 metros. Percebe que isso e isso é a mesma coisa? Agora você há de convir comigo que é muito mais fácil você compreender o movimento na sua amplitude olhando para um gráfico. Quando você olha para dados presos numa tabela, geralmente esses dados não conseguem te mostrar a realidade do que você está estudando, né? Para quem estuda matemática, para quem estuda estatística, sabe o quanto é importante você traduzir as coisas de tabelas para gráficos. Isso também é uma habilidade do Enem. E a gente, que está num nível mais acima, estamos também traduzindo um conjunto de dados por meio de uma função matemática. A função é uma relação entre duas variáveis que tem leis próprias. Tá bom? Então, olha, você vai ter exercício em que o cara vai pedir para você montar a equação horária. Você vai ter exercício em que ele vai pedir para você usar a equação horária para fazer um encontro. Você vai ter exercício em que você do gráfico vai tirar a equação. Você vai ter exercício de que da equação você vai chegar no gráfico. Você tem uma infinidade de situações que a gente vai trabalhar, obviamente, nas aulas de exercícios. Tranquilo? Beleza? Deu para entender então o conceito de função horária? Vai anotando as dúvidas. Vai anotando os seus apontamentos para que nas aulas de exercícios, insisto, as aulas de exercícios são momentos importantíssimos dentro dessa dinâmica à distância. Né? Se você vai para a aula de exercício sem ter visto a teoria, se você vai para a aula de exercício sem ter tido alguns questionamentos, a aula de exercício ela vai virar quase uma aula expositiva. E a gente tem um desafio, tornar o nosso estudo mais proativo e menos reativo. Tranquilo? Bom, para encerrar a discussão da equação horária, eu preciso relacionar essa equação horária com gráficos. Eu preciso trazer os elementos do gráfico para a equação horária. Olha só que interessante, pessoal. Veja só. Na matemática, a gente aprende que a reta, e aí eu estou falando, óbvio, da equação de primeiro grau, ela vai cruzar o eixo y em um ponto qualquer. Tudo bem? Esse ponto qualquer a gente costuma chamar de coeficiente linear. Tá? Para quem não lembra desse coeficiente linear, lembra daquele jeito bem especial que a gente usa para expressar uma função ou uma equação de grau 1? Ó, um termo y se relaciona a um termo x
de acordo com a equação y igual a x mais b. Lembra que no estudo da matemática, a gente chama isso aqui, ó, de coeficiente linear. Danilo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o coeficiente linear de uma reta, que é o ponto onde ela cruza o eixo y, na cinemática diz respeito à posição inicial? Sim. Então olha a pergunta que eu faço para você. Se o corpo tivesse partido da origem, qual seria a posição inicial? Não seria zero? Ele partiria da origem do gráfico. O fato de você ter percebido que o gráfico cruza o eixo y num ponto que não é origem, já está te mostrando a posição inicial dele. Vocês entendem? Então muitas vezes o cara vai te dar o gráfico e vai pedir para você, usando as informações do gráfico, transformar aquilo numa equação matemática. Tranquilo? Outra coisa muito importante, essa é muito delicada, presta atenção. Esse termo A aqui, ó, que está associado ao x, e aí você já vai fazendo a coisa na tua cabeça, né? O termo A está associado ao tempo. Ele é chamado na matemática de coeficiente angular. Para pensar nessa expressão. Você sabe o que é coeficiente? Número. Ajuste os coeficientes estequiométricos da reação. Acerte os números. Então, o coeficiente angular é um número que expressa a angulação da reta. Quando eu falo angulação, eu estou falando inclinação. Danilo, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Por que essa reta tem uma inclinação? Essa reta tem uma inclinação porque o corpo está andando. Quer dizer, a cada instante a gente percebe a posição do corpo variando. Só que essa inclinação ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Ou seja, a reta pode evoluir com uma rapidez maior ou menor. Essa rapidez ela é traduzida a partir do número chamado coeficiente angular. Tudo bem. Danilo, mas espera aí, o que é o coeficiente angular na prática, no gráfico? Vem cá que eu vou te mostrar. Eu preciso que você observe nesse gráfico que eu vou fazer uma linha paralela ao eixo x partindo da posição inicial. Olha o que eu fiz. Então, o corpo saiu da posição 2 e foi evoluindo, não é? O que eu fiz? Eu tracei uma paralela ao eixo x partindo da posição 2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma paralela ao eixo y lá do ponto final do nosso movimento. Olha o que apareceu aqui, que coisa linda, maravilhosa. Apareceu um triângulo retângulo. Danilo, e daí? Como e daí? Vem cá. Dá uma olhada no meu triângulo retângulo e identifica aqui uma hipotenusa, que é o gráfico em si, e dois catetos, ok? Tá. Num triângulo eu posso chamar um cateto de oposto e outro de adjacente, mas isso depende em relação a que ângulo, não é? Vem cá. Dá uma olhada nesse ângulo aqui, ó, alfa. Se eu usar o ângulo alfa como referência, que é basicamente a inclinação da minha reta, eu posso dizer que em relação ao alfa, você tem aqui um cateto oposto e eu tenho aqui um cateto adjacente, certo? Agora para pensar do ponto de vista conceitual. O cateto oposto é justamente o deslocamento do corpo. Ó, ele vai de 2 até 16. Então isso aqui é o ΔS do corpo. E o cateto adjacente, que está no eixo dos tempos, é na verdade o ΔT? Meu Deus do céu! Olha aqui. ΔS por ΔT não é a velocidade escalar do corpo? ΔS por ΔT é a velocidade escalar do corpo. Mas ΔS por ΔT também é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Olha só que coisa legal. O cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo alfa. Isso significa que o valor da tangente é numericamente igual à velocidade do corpo. É numericamente igual à
tangente do corpo. Peraí, Danilo, então você está querendo dizer o seguinte, que a tangente do corpo representa o valor da velocidade. Claro! Faz a conta. Pega o cateto oposto aqui, ó, que mede 14, e divide pelo ΔT, que é o cateto adjacente, que vale 7. Olha o que eu encontro. 2. O componente da velocidade. Então entendam o seguinte. Na minha equação horária, o termo independente, que é o que a gente chama de S0, corresponde à posição inicial do corpo. No gráfico, esse ponto é encontrado exatamente no ponto onde o gráfico cruza o eixo Y. Isso é uma coisa. A outra coisa é analisar que a inclinação da reta maior ou menor tem a ver com o quão rápido ele se desloca. Óbvio, se a reta fosse mais inclinada, ele teria um deslocamento mais rápido do que ele já tem. E esse deslocamento é traduzido numericamente pela tangente do ângulo. Então, a hora que você calcula a tangente do ângulo e chega lá, a tangente do ângulo é 38. Sei lá, a velocidade do corpo é 38. Vamos lembrar, pelas funções trigonométricas, que a única função trigonométrica que admite infinitos valores é a tangente. A função seno oscila de menos 1 a 1, a mais 1, né? A função cosseno também oscila de menos 1 a mais 1. No entanto, a função tangente oscila de menos infinito a mais infinito. Tranquilo? Então, comparar retas de inclinações diferentes significa dizer que eu estou comparando movimentos com velocidades diferentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ficou claro? Olha só, para encerrar a discussão dos gráficos, eu vou fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada a respeito do sinal da velocidade. A gente já havia falado anteriormente que, de acordo com o sinal da velocidade, eu posso classificar os movimentos em progressivos ou retrógrados. O que eu quero fazer aqui é uma análise comparativa para que vocês vejam como é o gráfico de um movimento progressivo, aliás, vocês já estão vendo um, né? E como é o gráfico de um movimento retrógrado. Tranquilo? Então vamos continuar a nossa análise de gráficos, que a gente está quase chegando no final da aula. Então agora, para finalizar o estudo dos gráficos atrelado às funções horárias, a gente vai analisar de maneira comparativa, sem muito aprofundamento, até porque a gente já aprofundou tudo o que precisava, os gráficos de movimento progressivo e de movimento retrógrado, né? Só olhando para os gráficos você já percebe algumas diferenças bem significativas. Essas diferenças elas vão ser traduzidas não só na análise do gráfico, mas também na construção da equação horária, sobretudo no que diz respeito à velocidade. Tudo bem? Então vamos começar fazendo primeiro a análise do movimento progressivo, que ela é mais rápida, até porque a gente já usou como modelo, né, para poder fazer a modelagem matemática, a gente já usou o caso de um movimento progressivo no item anterior. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui no nosso gráfico o movimento progressivo, e aí você pergunta para mim assim, Danilo, como é que você sabe que ele é progressivo? Bom, eu posso argumentar de duas formas para você. A primeira é mais óbvia, veja só. Eu tenho aqui um ponto no qual o gráfico passa pelo eixo Y. Esse ponto, chamado de coeficiente linear, é na verdade a posição inicial do corpo, certo? Tá, ele não partiu da origem, portanto o gráfico não está saindo da origem dos eixos, mas eu percebo que, à medida que o tempo passa, os valores de posição dele vão ficando cada vez maiores. O que isso quer dizer do ponto de vista real, né? O corpo está se afastando da origem no sentido positivo. Ah, ele está descrevendo cada vez posições maiores em relação à origem. Todas positivas, é isso? Exatamente. Então eu tenho que S final é maior que S inicial. Portanto, o ΔS é positivo. Portanto, o movimento é progressivo. Então eu posso decorar, Danilo? Pode decorar. Todo gráfico de posição em função do tempo crescente está te dizendo que o móvel está em movimento progressivo. Um outro jeito de você provar, que eu acho muito mais elegante, é a partir da inclinação da curva. Porque veja só, se você traçar aqui aquela famosa paralela ao eixo X que nós fizemos no item anterior, você vai perceber que essa reta faz com essa paralela um ângulo alfa. E aí presta atenção numa coisa. Veja que para determinar o ângulo alfa, eu adotei um sentido.
eu partir do eixo da reta paralela e seguir na direção da nossa reta no sentido anti-horário, tá? Esse ângulo alfa, ele é um ângulo menor do que 90 graus, ou seja, é um ângulo agudo, não é isso? Ô, gente, a trigonometria ensina a gente que ângulos agudos, tangente de alfa, vai ser maior que zero. Sempre. No ciclo trigonométrico, um ângulo que esteja, na verdade não é maior que 90, né? É entre 0 e 90, perdão. Entre 0 e 90. Veja que os ângulos entre 0 e 90 graus, se você trouxer eles para o círculo trigonométrico, você vai perceber que todas as tangentes dão números acima de zero. Tangente de 30 é um número positivo, tangente de 60 é um número positivo, tangente de 45 é um número positivo, tá certo? Então, eu posso argumentar que, pelo fato da tangente ser positiva, o movimento é progressivo. Aí você fala assim, Danilo, mas espera aí, como assim? A gente não acabou de provar que a tangente de alfa é numericamente igual à velocidade média? Ou melhor, à velocidade instantânea? Ah, então pera, deixa eu ver. Quando a curva é crescente, o ângulo θ está entre 0 e 90, portanto a sua tangente é positiva. Porém, como a tangente é a velocidade, cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente conclui que o movimento de fato é progressivo, tá? Todas as retas crescentes descrevem movimentos nos quais a velocidade do corpo vale um valor positivo. Agora, quando eu trago essa análise para o movimento retrógrado, eu preciso tomar um cuidado muito importante. Veja só primeiro o que a gente vai perceber. Primeiro vamos olhar para o gráfico e chamar ele de decrescente, certo? Ah, então crescente é progressivo, decrescente é retrógrado. Tranquilo. Veja que o S0 está aqui, ó. Olha o coeficiente linear desse gráfico. Olha onde ele cruza o eixo Y. É um número bem grande. Se você vai traçando pontos de instante, posição, instante, posição, instante, posição, você vai perceber que ele vai se aproximando da origem. Ah, então pera, Danilo, deixa eu ver se eu entendi. Nesse caso, o S final é menor que o S inicial? Sim. Se ele está cada vez mais próximo da origem, esse número vai ficando cada vez menor. Concorda? Então, nesse contexto, o ΔS é negativo. E quando ΔS é negativo, se eu faço ΔS por ΔT, a velocidade dá negativa. Movimento retrógrado. Trogrado. Tranquilo? Aí você fala assim, Danilo, tá, mas e a questão da inclinação do gráfico? Aí é que está o problema. Veja só uma coisa que é importante. Quando a gente vai olhar para a inclinação do gráfico no movimento progressivo, eu disse para vocês assim, gente, a inclinação do gráfico ela tem que ser atribuída de acordo com o sentido. Que sentido é esse? Eu vou sair da horizontal e vou até a reta no sentido anti-horário, não é isso? Eu tenho que usar o mesmo sentido na análise do movimento retrógrado. Veja, como é que eu faço para adotar o sentido anti-horário? Eu vou sair da reta, olha para cá, olha meu dedo, e vou fazer isso, ó. Ou seja, eu vou fazer isto aqui, ó. Tá certo? Você fala assim, Danilo, esse é o ângulo alfa? Sim, esse é o ângulo alfa. Tá, e daí, Danilo? E daí que esse ângulo não é mais agudo? Percebe que ele extrapolou os 90 graus? Ele está, na verdade, entre 90 e 180 graus. Está no segundo quadrante do círculo trigonométrico. Vocês estão percebendo como trigonometria é importante e vai ficar muito mais importante lá na frente, tá? Quer um conselho? Estuda trigonometria. Porque o estudo da trigonometria vai te dar umas percepções fantásticas, principalmente quando a gente for trabalhar conceito de força, tá? Bom, vamos voltar para cá. O ângulo alfa está entre 90 e 180. Ah, então ele é um ângulo obtuso? Obtuso. Bom, para começar a brincadeira, eu já te conto o seguinte. Toda vez que eu pegar a tangente de um ângulo obtuso, ou seja, o ângulo que está no segundo quadrante, essa tangente vai dar um número negativo. A tangente de alfa
é menor do que zero. Tá certo? Ah, então na hora de eu aplicar a equação horária, o meu componente V, ele vai estar negativo? Vai. O corpo está andando contra a orientação da trajetória, portanto, o corpo está com movimento retrógrado, tá certo? Então, a tangente do ângulo alfa é numericamente igual à velocidade instantânea. Tranquilo? Então você tem coisas do tipo assim, né? Vamos pegar um exemplo, ó. S igual a 3 mais 2t. Vem cá. Vem cá. S igual a 3 mais 2t. 3 seria a posição inicial. A velocidade é a tangente de um ângulo que vale 2. Ah, então esse ângulo tem uma inclinação cuja tangente vale 2. Como é que ficaria uma equação análoga para o movimento retrógrado? Simples. Ó, S igual a 3 menos 2t. Olha o que acontece. S igual a 3 menos 2t. Danilo, o que seria menos 2t? Menos 2t é a tangente deste ângulo aqui, ó. Deste ângulo aqui. Tá? Nossa, mas como é que eu vou calcular essa tangente se eu precisar? Como que eu vou calcular a tangente se eu não tenho cateto oposto nem adjacente? Aí é que tá a lindeza da coisa, queridos. Vem cá. Eu não sei calcular essa tangente, mas, porém, contudo, todavia, eu sei calcular esta. Vamos chamar essa tangente de beta? Esse ângulo de beta, perdão. Como é que eu calculo a tangente de beta? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então vem cá. A tangente de beta é igual a ΔS por ΔT. Tudo bem? Aí você fala assim, Danilo, peraí que agora você me confundiu. Você começou perguntando para mim como é que eu ia calcular a tangente do alfa. Aí você me responde que você não vai calcular do alfa, você vai calcular do beta. Mas ao calcular a tangente do beta, você não está calculando uma outra tangente? Olha que lindo. Eu não sei se vocês percebem que alfa mais beta dá exatamente 180 graus. Não dá? Então vem cá, vamos fazer uma conta juntos? Ai, matemática, como eu te amo. Alfa mais beta tem que dar 180. Qual a propriedade trigonométrica que relaciona tangentes de ângulos suplementares? São ângulos suplementares, não é? Ô, gente, a tangente de ângulos suplementares, ela guarda uma relação muito legal. Por exemplo, se a tangente do alfa for 3, a do beta vai ser menos 3. Se a tangente do alfa for 0,9, a tangente do beta será menos. A tangente do ângulo alfa é menos a do beta se eles forem suplementares. Tangente de alfa é igual a menos a tangente de beta. Então presta atenção aqui na brincadeirinha. Quando eu calcular a tangente de beta pela conta cateto oposto sobre adjacente, essa tangente vai dar o 2, por exemplo. Como o beta não é o meu ângulo é o suplementar, eu teria uma tangente menos 2. Entenderam? É claro que lá na hora do exercício você não vai fazer toda essa reflexão. Você vai guardar o seguinte, ó, eu calculo o cateto oposto sobre adjacente, eu vou ter um número. Eu pego esse número e inverto o sinal, já que eu estou falando de um movimento retrógrado. Portanto, a velocidade tem que ser negativa. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, acabou. Terminamos. Tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês ainda. Por exemplo, eu quero trabalhar os conceitos de encontro, eu quero trabalhar o conceito de velocidade relativa, só que esses conceitos eu preciso que vocês estejam comigo, together. Então o que eu vou fazer? Eu vou, durante as aulas de exercícios, eu vou propor algumas questões em que nós sejamos obrigados a trabalhar com esses conceitos, tanto de velocidade relativa como conceito de encontro. Porque são conceitos tipicamente aplicados a exercícios. Não vale muito a pena eu ficar aqui projetando uma ideia de encontro, de velocidade relativa, sem um exemplo de exercícios, tá bom? Olha só, terminamos a nossa primeira aula. E eu quero dizer uma coisa para vocês. É um prazer enorme, enorme, enorme estar trazendo esses conteúdos para vocês de uma forma tão confortável, que é na casinha de vocês, em que pese o fato de a gente estar passando por um momento muito chato, muito preocupante. Mas eu preciso contar uma coisa.
O meu trabalho depende sim da aprovação de vocês e depende do feedback de vocês. Então, todo final de filme, todo final de filmagem, eu peço para que vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pode ser no privado, e me façam críticas. Professor, pode melhorar aqui, pode melhorar o ritmo da aula, a iluminação, o foco do celular, já que eu estou fazendo uma coisa meio orgânica, né? Basicamente é um celular, um programa de edição de textos e a minha boa vontade, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, também espero que vocês tragam os feedbacks e sugestões, caso vocês tenham alguma ideia que possa melhorar ainda mais o nosso desempenho, que possa nos aproximar mais, eu estou totalmente aberto a sugestões. A ideia é que vocês tenham um produto cada vez melhor e no que depender de mim, você pode ter certeza que isso vai acontecer. Muito obrigado e até mais.